Olá, hoje aqui mais um X-Play Business, né? Estou tendo a honra de receber o pessoal da Microempa, o pessoal do Sebrae e falar em algo que eu adoro, né? Empreender, varejar, né? Varejistas, né? Estou aqui na companhia do meu co-host, hoje aqui o Cleberson Portela, né? E vamos já ao que interessa, né? Seja bem-vindo, presidente da Microempa, Pedro Steffens. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Cortella, ao colega Gustavo, do Sebrae. É um prazer estar participando aqui. Obrigado pela oportunidade para falar sobre Microempa. Seja bem-vindo. E ele, Gustavo Reck, já é uma figurinha aqui dos estúdios da X-Play TV. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Portela. Sempre é muito bom voltar aqui, né? Nosso grande parceiro de várias iniciativas, né? Então, é sempre um prazer e contem conosco. Sempre, quando eu receber o convite de vocês lá, pode botar meu nome na lista já. Muito obrigado. Então, gente, vamos ao que interessa, já diria a doutora Andréa Abreu, uma queridaça aqui, presente seguidamente. E, cara, eu adoro falar de microempreendedorismo. Tá? O Brasil é realmente um país super diferenciado nesse sentido, né? Há quem diga aí, via Sebrae, uma matéria que eu li aí há mais de 5 anos, que o Brasil, que Caxias é uma das cidades mais empreendedoras do planeta, né? Eu que estudei ciências políticas conheço um pouco dessa história por conta da colonização italiana, tudo mais. Mas, de fato, né, em Caxias do Sul, a cada esquina, a cada quadra, tem alguém ali fazendo um aioline, tem alguém vendendo produtos de materiais de construção, tem alguém fazendo pão, pizza. Nós somos realmente muito, muito empreendedores, né? E, claro, tem que ter instituições como a Microempa para representar toda essa galera. Pedro, fala um pouco aí da Microempa, os trabalhos, enfim, os projetos. Bem, estou muito feliz hoje em representar a Microempa, sabendo que a Microempa representa a maior associação representativa das micro e pequenas empresas do Rio Grande do Sul. Para mim é um orgulho, adoro falar sobre esse assunto também, falar sobre o empresário da microempresa, porque a gente faz questão de separar o assunto microempresário, não fecha muito bem. Eu acho que nós temos sim os empresários da microempresa. É a empresa que é micro, o empresário não. O empresário é um capacitado, ou é nossa tarefa capacitá-lo. Ele precisa ter muito jogo de cintura para fazer com que a empresa realmente desenvolva, deslanche. Nós temos um potencial muito grande na nossa região, não tem a menor sombra de dúvida, mas é claro que o nosso empresário da microempresa precisa da nossa ajuda, ele precisa muito da parte de gestão, principalmente, porque profissionalmente, dentro das empresas, a gente sabe que capacidade não falta. Nós temos aqui o Senai muito forte, nós temos aqui o Sebrae trabalhando junto, mas a nossa parte, tanto Microempa quanto o Sebrae, aqui do Gustavo, é na parte da gestão. E normalmente a falha maior sempre do empresário, da pequena empresa, é na gestão, porque a gente sabe muito bem que dentro da empresa ele domina bem a confecção dos produtos. Então, Gustavo, eu, observando o Sebrae, principalmente na última década, vejo a intensidade das ações que vocês estão empregando, né? Não só nos pequenos, mas estão assim, ó. Vocês viralizaram, vou usar esse termo positivamente, né? E para Microempa não é diferente. Então, capacitar esses empreendedores é algo que está na veia de vocês, né? É o nosso DNA, né? É o nosso DNA, mas uma coisa que é muito bacana e eu sempre falo, né, onde eu passo, que sozinhos nós não fazemos nada, né? Então, para poder potencializar, fazer essa virada de chave, trazer o empreendedor para a vitrine, nós precisamos de grandes parceiros. Microempa é um exemplo disso, X-Play TV também é outro, as outras entidades, poder público.
todos eles fazem parte dessas engrenagens. Então, é muito importante esse relacionamento e toda essa troca de conhecimento, porque o Sebrae vai com um pedaço daquele bolo, a Microempa chega com outro pedaço e nós constituímos o que o empresário muitas vezes precisa, que é aquele up, né? Aquela abertura de portas e possibilidades. E tu tem razão, o Sebrae nos últimos anos ampliou a sua forma de atuação. Nós, vamos dizer assim, que aprofundamos a nossa forma de atuação com esse pequeno empreendedor. Nós conseguimos trazer inovação para o dia a dia dele, nós conseguimos trazer muita tecnologia e também novas formas de olhar para o pequeno negócio. Porque a gente sabe que esse pequeno empresário, ele vai lá, abre a porta, levanta a pantográfica, né? Está atendendo o cliente, está atendendo o fornecedor, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele precisa fazer gestão desse negócio. E aí, como é que ele faz? Eu não sei se você tem os dados, números de Caxias do Sul, quantos CNPJs temos, quantos são de empreendedores, de microempreendedores, ou a nível Brasil. Eu já vi um indicador que 97% das empresas brasileiras são micro e pequenas. Sim, esse dado está correto. Agora, em números inteiros, Tranquilo. eu não tenho ele aqui, mas a gente tem... Até é interessante divulgar, porque é uma plataforma 100% acessível para qualquer pessoa, que é o Data Sebrae. Né? Ah, legal. datasebrae.com.br. Acessa, joga lá no Google o domínio. Tu vai ter informações do Brasil todo, né? Principalmente do Rio Grande do Sul, tu consegue estratificar por região e aí por macro setor, também micro setor. É bem interessante essa ferramenta. E aí, Portela, entra no jogo Como aqui. bom repórter, fui apurar aqui os dados e já dei uma gugada aqui. Eu vi que o pessoal da GZH fez em fevereiro desse ano uma matéria dizendo que até janeiro de 2023, Caxias registrava 83.571 CNPJs ativos, sendo 49% microempreendedores individuais. Sim. Impressionante, né? Impressionante. Até aproveitar esse gancho, né? Teve uma reportagem que a gente contribuiu com o Pioneiro, porque falava do fechamento de CNPJs do microempreendedor individual. Não sei se tu acompanhou isso, Pedro. Mas aí surgiu a pergunta, tá, mas por que desse movimento? E realmente foi um movimento pós-pandemia. Porque no momento da pandemia, muitas pessoas que perderam seus vínculos empregatícios, né, acabaram enxergando no empreendedorismo uma forma de oportunidade, vamos chamar assim, né? Isso uma oportunidade. E uma oportunidade e muitas também uma necessidade. E aí se abriu vários... esse número cresceu. E aí, no momento que a pandemia meio que se estabilizou, não temos mais esse cenário tão pessimista, teve um movimento contrário. Reverso, né? Que teve fechamentos. Claro. Mas muito desse número se manteve ainda. Se manteve. Pedro, o seguinte, sabe que existem associados que estão pagando sua mensalidade, mas os representados, eu diria que a Microempa representa todos, né? Claro que aqueles associados de uma forma direta, mas também de forma indireta. E essa representação, ela é muito importante para esse microempreendedor, principalmente quando ele precisa ter acesso a serviços como planos de saúde, como celular, né? Como tanta capacitação já citada aqui. E eu vejo a Microempa fazendo um trabalho absurdo, sensacional. Queria já parabenizar a ti e sua equipe, mas que você comentasse, porque esse microempreendedor, muitas vezes, ele é eu tudo. Eu empresa, eu vendo, eu entrego, e ele não tem a disponibilidade de fazer uma contratação de um plano de celular adequado. E aí a Microempa entra, né? Ok, Fabiana, bem, essa é a visão. Parabéns, inclusive, por essa visão. Você tem provocado alguns relacionamentos entre Microempa e algumas prefeituras. Um exemplo é o Campos de Cima da Serra e o nosso litoral. Nós já estamos trabalhando, já estamos para começar cursos específicos de acordo com a necessidade da população, né? E foi forjado por você, foi vamos dizer assim... Impulsionado, foi provocado por você e os resultados estão aparecendo aí. Mas voltando para o assunto, então, como o Gustavo falou lá no início a respeito
do empresário, vamos dizer, solitário, não temos mais como. O empresário solitário, ele vai ter muito pouco tempo de vida e vai passar muito trabalho, e ele pode pular essa etapa, ele pode crescer muito mais com o cooperativismo, com o apoio do Sebrae, com o apoio da Microempa. E aí vem o microempreendedor individual, que de repente caiu, vamos dizer assim, até foi muito rápido, mas quando chegou o microempreendedor individual, ele abriu tantas possibilidades, tantas oportunidades para pessoas. Sim. Que alguns perderam o emprego, alguns teve seu salário diminuído, e aí aquele trabalho com entusiasmo ele se termina, e abriu muito campo para abertura de novas empresas. Mas eu acho que foi, de uma certa forma, assim, tão rápido, que eu acho que está um pouco desassistido o nosso meio hoje em dia, né? Aí a gente se cobra dentro da Microempa, e eu imagino que no Sebrae também, porque está faltando, assim, políticas de melhor atendimento ao MEI. Por exemplo, a quantidade de MEIs é enorme. A Microempa tem 21 funcionários para cuidar de quase mais de 20 mil vidas entre os planos de saúde que você citou. Sim. Então, nós não temos condições de receber todos os MEIs, a não ser aqueles que se associem, que vêm procurar o caminho correto, se associa na Microempa, e aí tem a cobertura da Microempa, tem o guarda-chuva da Microempa. Mas muitos dos MEIs, eles... Isso tem uma coisa bem importante, né? Porque eu já presidi também a associação, vou citar aqui a Internet Sul, né? E os benefícios, com certeza, para o associado é maior do que o investimento que ele faz. Então, eu vejo também ali, eu já tive a oportunidade de participar daqueles encontros que vocês fazem café da manhã, fui em jantares onde vocês fazem muito network, né? Um vendendo para o outro ali, todo mundo é vendedor, né? Mas, principalmente, aquele valor que você investe na mensalidade, você economiza numa contratação de um plano de saúde. Perfeitamente, mas muito mais do que isso. Você tem dentro da Microempa a oportunidade de, mesmo sendo MEI, participar de um núcleo setorial. E nesse núcleo setorial, o que você vai encontrar? Você já chega lá, você já tem vamos dizer assim, um lanche. Tu pode sair da empresa e ir direto para a reunião da Microempa. Você vai chegar lá, vai encontrar lá um lanche. Presidente, quantos núcleos setoriais cita 3? São 18 núcleos setoriais. Desculpa a minha modéstia, mas eu tenho que começar com o núcleo setorial do EMOB, que é o núcleo da Madeira, que foi iniciado por mim há 31 em novembro, agora vai completar 32 anos esse núcleo dentro da Microempa. Sensacional, hein? Então, nós temos núcleos em todos os setores, no setor da saúde, de alimentação, a elétrica, marketing, eletrônica, digital também. Digital, vamos dizer assim, nós ainda temos muito trabalho, a gente sabe disso, tem as etapas novas aí que a gente teve uma aula hoje com o Cortella, é um dos núcleos que a gente precisa ainda amadurecer um pouco, porque ele não pode iniciar de qualquer jeito. É um núcleo específico, especial, e tem que ser tratado como especial também, que é o da tecnologia, né? Hein, Pedrão? Eu chamo ele carinhosamente como Pedrão, pois estivemos em Brasília em fevereiro deste ano. Nossa, depois tu vai contar uma história legal, aí, né? Claro. Contou várias legais nos bastidores aí, sensacional. Aí já vinha o Pedrão, né? Eu ficava monitorando o Pedrão. Mas vou inserir aqui o Portela para fazer aqui uma solicitação, né, ao Sebrae aqui, ao Gustavo, que é o seguinte. As indústrias, né? Hoje é tudo indústria. Tem a indústria metal-mecânica, que nós aqui, né, tanto conhecemos, né? Tem a indústria plástica, tem a indústria do agronegócio, a indústria da tecnologia, e aí a gente tem os micro, os pequenos, os médios, os grandes e também os gigantes. E nunca houve, na minha visão enquanto empreendedor, né, já se passam mais de 3 décadas, um ambiente tão propício para o grande estar próximo do pequeno, do micro. E a Mercopar, né, Portela, a gente teve o ano passado presente lá, com a galera do Sebrae, obrigado, mas eu gostaria que tu trouxesse algo aqui e provocasse, né, o pessoal do Sebrae, porque eles estão fazendo essas pontes, cara. Tá muito legal isso do Sebrae. É muito bacana ver isso, né? Até a gente falava nos bastidores, né, que o Gustavo não é à toa que ele está, muitas vezes, num programa da Ali, num programa aqui do podcast, porque as iniciativas do Sebrae vêm ao encontro disso.
Mas a minha questão é o seguinte, é sobre o mindset desse empreendedor. Como que a mentalidade do empreendedor, porque sim, está no nosso DNA empreender, tá aqui os números que a gente trouxe aqui, a gente percebe isso. Mas nesse mundo veloz, que eu trazia para vocês também nos bastidores, o quanto que ele está preparado para encarar essa velocidade de atualizações necessárias, de se manter sempre atento ao mercado, porque ele tem o negócio dele ali, e muitas vezes, como disse o Vergani, é o eu empresa. Como é que é ajudar esse cara aí? É um grande desafio diário. Primeiro, o primeiro desafio que a gente encara é a mudança de cultura, muitas vezes, né? Porque nós, há alguns anos, né, desde 2020, nós implementamos a marca de inovação do Sebrae, que é o Sebrae X, né? Essa foi a primeira virada de chave, justamente para trabalhar com esse mindset desse empreendedor. Primeiro, desmistificar a inovação que é só para startups, que é só para empresas de tecnologia, e sim, trazer esse conceito para empresas tradicionais, né? Então, fazer com que esse empresário entenda que o processo de inovação ele pode ser feito em qualquer modelo de negócio. Qualquer negócio. Qualquer negócio. Seja uma mudança de algum produto ou até mesmo de um processo que ele executa lá que possa trazer ganhos para o dia a dia dele e alavancar resultado. Isso é uma inovação, né? E muitas vezes esse empresário ele acha que não. Isso é algo que é só para a grande indústria, que é só para empresa de tecnologia. Então, isso traz um outro mundo, né? E que esse empresário, quando ele consegue perceber isso, ele muda da água para o vinho. Em Portela, eu fiz um churrasquinho aí, né, essa semana, e comprei um carvão, não sei se vocês já viram um carvão aqui, o Brasá. É o nosso patrocinador oficial aqui do programa, né? Tudo mentira. Em breve, queremos o Brasá aqui, né? Mas assim, eu explicando pro meu sogro aquilo, né? E até tinha uns médicos do Rio de Janeiro lá em casa. E, cara, muito bacana. Isso é inovar. Fazer diferente, né, Portela? Fazer melhor. E a gente percebe isso, né? Que as pessoas, elas querem fazer, mas elas não têm organização para fazer. E, às vezes, esse auxílio vai vir da Microempa, vai vir do Sebrae. Exato. Ou seja, o empreendedor, ele vai ter que amadurecer para ver que ele precisa de ajuda, porque aquele negócio lá de cachorro-quente que ele fez em casa durante a pandemia pode se tornar algo maior, né? Mas, Gustavo, na Mercopar do ano passado, né, estamos próximo aqui, na sequência de 2023, mas a de 2022, nós vimos ali uma floresta e que tinha vários setores aí, né? Várias árvores, né, setorizadas, mas todos ali presentes, né? Um papel fundamental de vocês. A gente viu startup, a gente viu microempreendedores ali. Comenta um pouco sobre a Mercopar, o que vem principalmente nesse link com os microempreendedores. A Mercopar é uma grande vitrine, né? E principalmente um grande local de ensaio de todos esses desse ecossistema, né? Então, como tu falou, na Mercopar a gente procura trazer todo o ecossistema de inovação. Então, vem aí o Instituto Hélice, Conexo, entre outros que fazem parte desse grande ecossistema Tecnolux, né? O Acelera Serra, todos envolvidos. Trinopolo. Exatamente. Onde que ali se mostra e principalmente se faz conexão. Então, a Mercopar desse ano, nós estamos com uma grande expectativa, já viemos superando números de edições anteriores. Então, o ano passado nós movimentamos aí mais de 430 milhões de reais em negócios. Isso que a gente consegue mensurar na feira. E nem imaginamos quanto isso gera pós-feira ainda, né? E para esse ano nós estamos com uma expectativa muito superior a isso. Legal. Né? Então, o espaço da Festa da Uva, nós estamos com ele 100% comercializados. E os micro aí? Como é que estamos lá? Juntos, né? Pedrão, vou te dar... junto, Microempa junto. Empresários da pequena empresa, sócios da Microempa, lá do ladinho, junto com o Sebrae, participando com certeza. ativamente.
Pedrão. É aquilo que a gente falou antes, né? Nós não fazemos nada sozinhos. Aí né? que tá, nós Pedrão. somos um facilitador, pois não. Pedrão, assim, ó, vem lá do Altos da Serra, né? Já que o Portela vem de Vacaria. Essa lá no final de semana, Portela. E coisa fui boa, lá né? olhar o trem de Vacaria ainda, que casualmente ele não estava lá, normalmente ele está no Sim. final de semana, mas ali começou uma baita de uma história e nós estamos se aproximando de bons resultados para Vacaria. Que legal, a gente fica feliz, né? Então, 3 pontos fortes, tipo assim, 3-0 pro Glória das Vacaria. 3 pontos fortes Por que da Vacaria? Microempa. É, isso aí. Por que Vacaria? Não, 3 pontos fortes da Microempa que tu poderia citar para nós aqui, que tu entende ser os 3 principais. Bom, eu vou começar com a continuação do assunto do Portela e do quebra de paradigma, né? A comparação da empresa pequena hoje com a grande empresa que até bem pouco tempo tinha uma diversificação assim muito grande, mas hoje vamos voltar assim, ó. A Marco Polo um dia foi pequena. Um dia foi Randon pequena. foi pequena, a Apple foi pequena. Mas nunca se deixa de comparar uma pequena com a grande. Muitas vezes a pequena é colocado meio de lado porque é a grande que importa. Não, mas pela quantidade de empresas e pelo crescimento dessas empresas, nós estamos já melhorando e a visão da pequena empresa começa a ficar diferente. Olha a quebra de paradigma, por exemplo, com relação à exportação. E aí vem o trabalho da Microempa. O Gustavo deve estar sabendo que a gente está trabalhando fortemente com com a Apex do Brasil, Sim. com a qualificação das pequenas empresas para a exportação. Aliás, qualificação para o empresário das pequenas empresas para a exportação. E olha bem os resultados do ano de 2022, logo após a pandemia. Em 2022, o resultado, o retorno que nos deu a Apex Brasil foi em torno de 100 e poucas empresas que receberam a certificação já da qualificação, sendo que 25% dessas empresas já estão exportando. Quer dizer... Que tipo de produto? Todos. É uma listagem grande, mas principalmente móveis, que é o meu setor, modéstia à parte. Eu ainda não estou exportando, mas... nós já estamos trabalhando Mas tu já aí está em cima exportando para Arroio do Sal já faz tempo. Isso sim, Porto Alegre, tem móveis para fazer, por exemplo, em Santa Catarina, tal. Essa parte a gente está trabalhando, mas a gente está pensando longe também. Tem que pensar. Porque a gente está aprendendo a pensar grande, porque assim, chega de pensar pequeno, chega de ser o preço pequena é o mesmo, empresa. pensar pequeno ou grande. Por que nós não podemos exportar? Olha bem, a Apex do Brasil nos colocou para a Microempa que esse resultado de 25% no primeiro ano de estudo, de qualificação, já exportando, é a primeira vez que acontece dentro do contexto da Apex. O máximo de resultado que eles tinham conseguido, que era a exceção, era 17%. E a Microempa conseguiu 25%. Então, de cada 100 empresas... 25 empresas já estão exportando no primeiro ano de estudo, de qualificação. E nós temos um total de 155 no final do programa, 155 empresas no final do programa, que conforme estarão aptas para exportar. E outra, nós vamos, com toda certeza, nós vamos refazer o programa com a Apex. A Apex já nos sinalizou que a continuação do programa, em função até dos números que a Microempa conseguiu, para vocês terem uma ideia, hoje... entrou no programa da Microempa uma das empresas aquele locutor que colocou uma empresa de vinho aí, o Galvão Bueno, dentro do nosso programa, porque o nosso programa normalmente nós temos aqui em Caxias, Bento Gonçalves e Erechim, e 100 quilômetros longe de cada uma desses pontos de referência, sim, fazem parte do espaço para comercialização dessa qualificação. Mas mesmo assim, quando aparece alguma oportunidade fora da nossa da região, ela é destacada para Porto Alegre, para algum outro lugar. E nesse caso foi indicado para a Microempa de Caxias. Assim como nós temos uma empresa de Santa Catarina também fazendo parte desse lote de Caxias aí. Esse programa está no final, a primeira etapa, mas ele não vai parar. A Apex já apontou para nós que vai ter continuação
e também abriu mais um leque para a Apex dar um auxílio para o nosso prefeito de Arroio do Sal, que tu tanto pede essa ligação aí. Também nós vamos auxiliar o prefeito de Arroio do Sal com a Apex do Brasil para... Que legal. Está chegando o porto em Arroio do Sal, mas Arroio do Sal não está preparada para o porto, nem qualificando e muito bem, e nem a região como um todo não está preparada. De que forma a Apex pode ajudar o nosso prefeito? E esse alinhamento está sendo feito pela Microempa. Que bacana, puxado pelo Vergani, hein? Sugerido pelo Vergani. O que ele tá... O Vergani vai ganhar um chopp daqueles que tu comentou lá de Brasília. Sem colarinho. Isso aí, Vergani, sem colarinho para não ter problema de ácido úrico. Ele é muito bom. Não, até vou comentar aqui no ar aqui com o Pedrão, né? Enfim, ele frequenta muito o litoral norte. Querido Pedrão, que eu, carinhosamente. Obrigado. E nós lá em Brasília conhecemos também o Bolão. Meus pais têm residência ali na Praia da Âncora, ou seja, da Grande Arroio do Sal, né? Que é um baita trabalhador do litoral norte ali, né? E ele realmente é bem intenso. E numa mesa de bar estava ele, o Bolão, o Dondel, vice-presidente de Vacaria, e a gente começou a se provocar, e o Vergani ali, Verganesa ali, olha só, tá acontecendo, parabéns, Pedro. Tá acontecendo. Muito bem. E olhando muito, eu também, uma coisa que eu gosto muito do Sebrae é que, Gustavo, o Sebrae, ele tem a habilidade aí de identificar, né, as vocações nas cidades, né? Você faz um trabalho aqui em Caxias maravilhoso na área de gastronomia, né? Você é responsável dessa área, e a região da Serra é muito diferenciada, né? A gente gosta de comer bem, e até em função por conta do friozinho que hoje aqui em Caxias do Sul, né? Mas e esse trabalho envolvendo principalmente esses microempreendedores da gastronomia, que vocês do Sebrae fazem isso com excelência, Gustavo? Nós temos projetos coletivos em várias, praticamente todas as cadeias produtivas. Uma delas é a área de alimentos e bebidas, né? Eu gerenciei essa cadeia por muitos anos, e nós enxergamos tanto um potencial nessa cadeia que nós, além da parte de serviços, nós começamos a migrar também para a parte de indústria, né? Então, hoje nós temos projetos muito ligados à agroindústria familiar, né? Que aí esse setor tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, aquilo que tu falou bem, o empresário sabe confeccionar aquele produto, ele sabe manipular e entrega um produto de extrema qualidade. Só que da porta para fora, ele não tem essa habilidade. Então, nós tem ajudamos... que despertar a habilidade. Exatamente. Com esses projetos, nós estamos ajudando a desenvolver rótulo, a agregar valor sobre o produto, né? Porque tu tem lá, a gente brinca, até um diretor nosso falou uma vez, eu encontro pote de chimia, né? Por R$10 no pote de Nescafé. Só que esse pote, se fosse fracionado, se fosse feita uma grande embalagem muito bem elaborada, ele consegue quantas vezes multiplicar o resultado sobre aquele mesmo produto. Gerar valor. Gerar valor, agregar valor. Então, o Sebrae entra com toda essa expertise para poder fazer esse desenvolvimento, e aí que ele possa, assim, ampliar o seu mercado e segmentar, né? Conseguindo agregar valor. Esse é um dos exemplos. Pegando na parte de serviço, aí nós temos hoje dentro da Serra Gaúcha, nós atendemos mais de 200 restaurantes com projetos, né? As últimas iniciativas que nós tivemos nesse segmento foi fazer uma imersão para outras regiões do Brasil, levando aqui um número em torno de 30, 35 restaurantes para poder fazer todo um olhar, né? O que existe de bom nesses mercados, olhando para a tecnologia, olhando para a experiência de consumo, né? E inovação. E aí nós levamos para São Paulo, para Minas Gerais e também para a região metropolitana de Porto Alegre aqui para fazer três grandes imersões. Então, também com um olhar. E depois esse empresário não é só ir lá, mas ele vai ter que ter a responsabilidade de aplicar um processo de inovação dentro dos seus empreendimentos. E tudo isso com acompanhamento do Sebrae. E deu bons resultados esses projetos. Hoje o nosso tema aqui é microempreendedores, né? Mas independente se for micro ou grande ou médio, enfim, o tamanho, todos têm clientes, né? Como que vocês também, de forma conjunta, conseguem alinhar
esse atendimento ao cliente, que muitas vezes é o que falta para esse microempreendedor que sabe fazer muito bem o seu produto, entregar o produto, mas chegar no cliente e continuar com esse cliente. Como que funciona isso com a Microempa, por exemplo, Pedro? Bom, na verdade, pelo que eu ouvi do Gustavo, o assunto gestão é o nosso assunto. É o nosso trabalho, a necessidade que a gente percebe do empresário e da pequena empresa, certo? Um pouquinho mais ele trabalhar nessa parte de gestão. Quando ele iniciou a empresa, ele não se preparou por esse lado, ele estava preparado com o fim específico da produção, ele estava alinhado, a visão dele é a produção, eu sei produzir, eu sei fazer, eu tenho condições, bom, até aí tudo bem. Mas aí tu encontra esse mesmo empresário 10 anos depois e vê que ele não progrediu por quê? Se ele sempre teve trabalho, sempre trabalhou, por que não avançou? Por que a empresa está com a mesma fachada? Por que a empresa não avançou? Por que o número de funcionários não aumentou? O que faltou? Com toda certeza a gente sabe que a resposta é a gestão. Qual é o verdadeiro preço do meu produto? Não é muito simples de fazer o cálculo, mas muita gente acha, por exemplo, lá no meu setor, eu pego a matéria-prima e multiplico por 3, está tudo resolvido. É o maior erro que eles vão fazer, porque se eu tiver um móvel cheio de gaveta, ele vai ter 5 vezes mais mão de obra do que um que é só com porta. Só como exemplo, né? Não é possível fazer assim. Ou seja, entender o produto. Isso. E aí o que aparece? Aparece a oportunidade que o Sebrae tem um curso lá. Entender de gestão. Entender de gestão. Gestão. Aí é um assunto específico, daí vem o curso de como vender mais e melhor. Porque não adianta ser só mais se o teu preço está ruim. Sim. Tem que ser junto, compatível. E eu sei que o Sebrae tem esse curso montado. Aí como é que ele vai trabalhar com o funcionário dele? Essa parte aí de gestão, humanizar o grupo, por exemplo, ele precisa aprender. E ninguém nasce sabendo, claro, a gente entende, mas ele precisa ir atrás. E aí entra o trabalho do Sebrae, aí entra o trabalho da Microempa. A compra, como é que se compra uma matéria-prima? Bom, a gente vai lá no mercado e compra a matéria-prima porque tem no mercado. Mas eu posso comprar bem mais barato. Daqui a pouco, se eu comprar em quantidade, daqui a pouco eu posso comprar em 2 e 3 empresas que tem lá, que daqui a pouco dentro do nosso núcleo setorial, se eu tenho esse núcleo, né? Se eu tenho esse núcleo, eu posso juntar mais umas empresas, comprar uma quantidade maior, eu vou diminuir custos, até frete, vai facilitar bastante. Então, isso é a gestão do negócio. É uma série de cursos que ele é direcionado para cada ponto específico. E aí sim o empresário vai estar preparado para crescer, porque não adianta daqui a um tempo, se ele não cresceu, é porque alguma coisa está errada, mas alguém tem que bater lá no ombro dele e dizer, olha, tem alguma coisa errada. Por que tu não está crescendo? Porque é tudo muito difícil. Isso se chama desculpa. Não é por aí o caminho. Nós temos que procurar a solução. Onde é que está a solução? Profissionais capacitados que podem nos encontrar, aí entra o nosso trabalho. Microempa, Sebrae, Microempa. Eu queria pegar esse gancho exatamente, Vergani, porque muita gente vai estar nos assistindo e vai se enxergar, vai dizer, olha, eu tenho que entender um pouquinho mais sobre os processos da minha empresa, entender um pouquinho mais sobre como que eu trabalho a gestão dela. Então, como que eu chego até a Microempa, como que eu chego até o Sebrae? Até eu vou tomar a liberdade até de complementar essa tua fala, porque no Sebrae, o que nós nos deparamos muitas vezes? É justamente o empresário sem a informação. Ele está ali querendo um norte. Para onde eu vou? O que eu faço? Né? E principalmente quando ele abre esse novo negócio, é mais dúvida ainda. Né? E aí o nosso grande desafio, o nosso grande trabalho é fazer essa conexão, mostrar para ele o que existe no mercado. Então, nós muitas vezes fazemos essas indicações. Né? Então, tu precisa estar junto de outros empresários, tu precisa ter esse suporte, precisa ter esse serviço. E muitas vezes a gente indica as entidades, né? Indica, vai na Microempa que tu vai ter esse suporte nesse ponto. Como vocês têm o serviço de plano de saúde ou plano de exportação, os grupos setoriais. Então, a gente faz esse tipo de comunicação. Então, essa é a conexão que o Sebrae faz. Né? E
aí, respondendo a segunda pergunta, né, como é que esse empresário tem acesso ao Sebrae? A qualquer momento, seja no meio físico, pode ir na nossa regional aqui na Sinimbu, ou em qualquer cidade que ele esteja, é só abrir o site do Sebrae, ele vai ter todos os endereços das regionais que ele pode ter acesso, seja por telefone, através do nosso 0800 também, está ali à disposição, e nos canais digitais. Então, nós temos hoje o nosso site que direciona para a plataforma de capacitações online e gratuitas. Eu ia dizer exatamente sobre isso. Né? Tem muita informação, muita capacitação que, dependendo lá o setor dele, dependendo do porte dele, seja MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, ele vai ter as capacitações direcionadas para cada nível, né? Ou se ele deseja um atendimento mais personalizado, um aprofundamento, nós temos aí os projetos setoriais, né? Os coletivos, desde o turismo, agronegócio, indústria, moda, varejo, que ele pode ter acesso. Né? Então, ou seja, não tem desculpa, né? Dizer que não achou o Sebrae. Não. E a Microempa. Exatamente. Ele tem na mão, se o empresário quiser, ele tem como trabalhar e crescer, né? E sair desse patamar, né, Pedro? Isso. Porque ele pode alavancar muito. Não é uma tarefa fácil. A gente fala aqui, né? Porque a gente não tá lá na pele dele, mas ele sozinho, ele não vai estar. E Pedrão, e em Caxias, onde nós encontramos a Microempa? Bom, muito fácil. Próximo da Polícia Rodoviária, e muita gente diz, mas eu não sabia que a Microempa estava lá. Claro, o pessoal passa na BR-116, se preocupa com a polícia e esquece de olhar um pouquinho mais para a direita ali. Que tem bem protegidos. Né? Aí que tá. Até mas demais. É bastante fácil, inclusive os links sociais, é só colocar a Microempa, que fica conhecendo até a diretoria lá da Microempa, já conhece até só abrindo o site da Microempa lá, fica tudo fácil. Não, e a Randon fica atrás da Microempa. Microempa bem grande na frente, a Randon atrás, então não tem como não ver. Tem uma empresa lá, né, chamada Randon. Então, isso aí. Quando o pessoal não sabe onde é que é a Randon, a gente diz, gente, quer ir na Randon? Procura a Microempa, fica do lado da Microempa. Não, olha só. Ó, eu já dei uma dica, eu já dei uma dica para irem lá na Microempa. Oba. Eu digo, olha, tu vai ali pela perimetral, etc e tal, tem uma entrada à esquerda. Olha, quando tu vê um grande número de carros estacionados, é ali com certeza. Agora vocês estão fazendo um estacionamento novo lá, né? Na verdade, nós estamos para iniciar a qualquer momento aí novo prédio. Um prédio de 5 andares. Nós já temos 2 espaços de estacionamento, vai ter nesse novo prédio, vai ter espaço para eventos também, mas é uma necessidade. A Microempa hoje mesmo com 3 andares, ela já ficou pequena, até pelo número de associados. Que pelo legal, número, meus parabéns, praticamente, obrigado. Nós estamos com 10% do número de sócios participando dos núcleos setoriais. Estamos trabalhando para que aconteça mais, porque o núcleo setoriais é uma oportunidade muito melhor. A gente está muito mais próximo do nosso associado quando ele entra nos núcleos. Eu também tive a oportunidade de ir num jantar lá que vocês promoveram, né? E lá tinha mesa ali, mais de 5, acho que tinha uns 10 ex-presidentes, então isso é muito bacana, né? Vocês, é uma grande família, né? Verdade, eu hoje de manhã, por exemplo, já dei bom dia à família Microempa e já o parabéns para o aniversariante do dia, porque todo dia tem aniversário, mais que um às vezes, né? Mas os antigos diretores são presentes, a gente chama de conselho superior, eles são participativos, inclusive nas decisões. Nós vamos fazer um prédio novo para a Microempa, nós queremos assinatura, participação ativa também do Conselho Superior, que é os nossos antigos presidentes. Trabalhando junto, em conjunto que a gente iniciou. Cada um deles tem o seu tijolo na atual Microempa e vai fazer parte também da nova Microempa, né? Vai ser no mesmo espaço? No outro lado da rua. Depois só fazer, daqui a pouco nós vamos colocar a universidade e vamos fazer um pontilhão lá, então. Gustavo, uma pergunta final minha aqui a ti, né? A gente sempre olha o Sebrae de fora, não conhece toda a estrutura que tem, né? Quando eu presidi a Internet Sul lá em 2007, 2008, que eu fui estudar um pouquinho de Sebrae, né? Humildemente te digo, já fazem uns 15, 16 anos, né? A estrutura de Brasília, as estaduais, mas hoje nós temos uma liderança aqui de Caxias do Sul,
Sim. né? Que é o André Godoy, né? Que está liderando. Gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre a estrutura, sobre o próprio André, que está fazendo um trabalho, a meu ver, sensacional. Inclusive, você citou há pouco aí, indo visitar outros Sebrais, fazendo essas trocas de experiência. Mas fala da estrutura, em especial desse queridão chamado André Godoy. Bom, o Sebrae, nós estamos aqui há 51 anos já, né? O sistema Sebrae. Isso é legal. Desde ainda quando o Sebrae era com C, né? Olha ali. Em 1972, aí virou serviço de Eu apoio. nem sabia né? disso. A micro e pequena empresa, 1972. Muita gente acha que o Sebrae é público, né? Que nós somos funcionários públicos, mas não somos, né? Então, nós usamos recurso que é proveniente de empresas, né? Retirado um pequeno percentual lá da folha da contribuição, né? Da folha de pagamento, e vai para o sistema S. E o Sebrae é um dos S's que recebe esse recurso. E a nossa finalidade é justamente a aplicação na gestão empreendedora. Então, tudo que se relaciona a empreendedorismo, o Sebrae está com esse aporte, e a nossa utilização, né, em diversos eixos, né? Seja inovação, seja diretamente na pequena empresa, seja no melhoramento do ambiente de negócios. Aí nós entramos no poder público, né? Nas prefeituras, quando a gente implementa o programa Cidade Empreendedora. Olha, que eu acho que é um programa que valeria um programa aqui na X-Play só para falar disso. Tá? Então, eu estava falando com o Pedro antes. Nós hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos 82 cidades com o programa Cidade Empreendedora implementado. Né? Hoje à noite estou em Porto Alegre, justamente num evento que a gente vai apresentar, então, novos eixos trabalhados dentro desse programa, que é agronegócio, turismo e inovação dentro desses programas, que são para capacitar desde o prefeito até os secretários e até as pequenas empresas daqueles municípios com essas temáticas, né? Melhorando o ambiente de negócios onde que a empresa está instalada. Então, são fatores. E o trabalho do André Godoy na gestão do Sebrae nos últimos 4 anos, e agora foi renovado para mais 4, então nós temos a mesma diretoria executiva para os próximos 4 anos, nos traz uma velocidade muito grande. Então, tudo isso que vocês estão percebendo de mudanças, de uma nova postura do Sebrae, de uma nova Mercopar, inclusive, toda essa virada que nós tivemos se deve muito a essa diretoria executiva. Né? Então, isso faz com que o Sebrae se torne uma empresa de mercado, com velocidade de mercado. Né? Então, trazendo novas soluções, nova forma de atuação. Nós estávamos falando antes também de como é que a gente relaciona a grande empresa com a pequena empresa. Nós temos um olhar muito direcionado agora nesse ano e nos próximos para encadeamento produtivo, ou seja, pegar grandes empresas e capacitar o seu entorno, né? Então, quem são os fornecedores dessas grandes âncoras? Que são todas, na sua grande maioria, micro e pequenas empresas, desde o MEI até a empresa de pequeno porte. Então, exemplos que nós já temos em andamento: Cooperativa Garibaldi, Aurora, Cooperativa Santa Clara, né? Entre Sabe outros. que tudo bem que tem edital, tem a lei federal, né? A lei 8666, mas também vê as cadeias produtivas para as prefeituras, né? A prefeitura, por exemplo, aqui de Caxias do Sul, mas de toda a Serra Gaúcha, né? Compra muito, consome muito, e muitas vezes mais de 70%, mais de 80% vem de fora. E por quê? Né? Muitas vezes tu tá aí do lado, não tá vendo essa oportunidade. É importante ter um olhar também nisso, viu? Exatamente. O programa Cidade Empreendedora é um dos eixos priorizados. São 4 eixos priorizados, né? Então, tem gestão municipal, que trabalha diretamente com prefeito e vice-prefeito. Nós temos o eixo desburocratização, que trabalha aí justamente toda essa parte da lei da micro e pequena empresa, salas do empreendedor, como é que faz para diminuir lá esse em Flores processo. Da Cunha, lá com... Isso. Nós, então, olhamos justamente para esse formato. Como é que a gente desburocratiza toda essa parte de abertura de novas empresas e essa gestão. Tem o eixo de educação empreendedora, que aí trabalha a base, né? A educação, pegando desde os pequenininhos até quem está no ensino médio, né? E o eixo de compras públicas, que esse é um dos grandes gargalos e desafios dos municípios. Por quê? Primeiro, a prefeitura é um dos maiores compradores do município, isso é fato, né? Sim.
Mas o empresário, ele não quer vender para a prefeitura por achar que é muito burocrático, que é difícil, que é um monte de documentação, né? E às vezes ele perde essa oportunidade de vender para um município que ele vai ter a certeza de recebimento. Dificilmente a prefeitura vai deixar de pagar os seus fornecedores, né? Claro. E aí tem um eixo que é feito exatamente isso. Até a mudança do caderno de compras, todo esse processo a gente trabalha. A gente entregou agora para a Farroupilha, nós entregamos para a Serafina Correia, esse eixo de compras públicas, já todo formatado. Sim. Gramado nós fizemos há 3 semanas atrás. Então, nós olhamos todo o processo de compras do município e nós facilitamos e mudamos tudo isso para facilitar para que esse pequeno empresário possa comprar do município. Poxa, meus parabéns. Portela, estamos se encaminhando para o final. Vou passar para ti a palavra, depois vamos ouvir o Pedrão nas considerações finais e, enfim. Não, foi bem legal, tanto que eu acho que merece um segundo tempo esse assunto, né? Olha, cidade empreendedora é uma pauta que é super importante e aqui teria assunto para trabalhar. Com certeza, com certeza. Mas assim, legal, a gente quer dizer que também a gente coloca a X-Play TV à disposição de vocês, né? E tanto da Microempa aí para projetos futuros, para se comunicar aí com todo esse ecossistema. E aqui a gente já é parceiro já há algum tempo e esperamos estar juntos novamente também na Mercopar. No ano passado a gente fez o plano de voo, ali o podcast do Sebrae, e a gente quer estar junto com vocês e trazendo toda a Mercopar, que ela leva Caxias do Sul, leva o Rio Grande do Sul para o mundo. Então a gente se sente aí, né? Verdade. Sempre parceiros para estar divulgando e muito obrigado pela presença de vocês e os bastidores ali, que a gente pôde se conhecer um pouquinho mais também. Pedrão? Bom, agradecer inicialmente ao Portela, porque realmente hoje nós tivemos uma aula espetacular. Eu aprendi um bocado, até aquela viagem que eu não pude participar lá, eu aprendi, nem precisou eu ir lá, eu aprendi com o Portela. Taiwan. É isso, Taiwan. Fabiano Vergani, meu amigo, que a gente faça outras viagens e que traga boas notícias para Caxias, a gente sempre traz, né? E que a sala VIP funcione o cartão, isso, né? Isso, que na próxima... Isso, e depois os resultados vêm depois, né? Ao Gustavo, obrigado pela oportunidade de te conhecer também, Gustavo, e saber que a gente está junto nesse compromisso com os empresários da pequena empresa. Já aproveito para solicitar para ele para aumentar um pouquinho esse patrocínio de 40% das atividades aí, está muito. Quando eu comecei a trabalhar no tempo que o Sebrae era com C, era 60%, 70%. Foi baixando. Era 80-20, na verdade. 80-20. Olha quanto está hoje, 40% mais 60, ou menos. 40 hoje. 60-40. Olha ali. Mas nas viagens internacionais, ouvi falar que baixou para 40, viagem internacional. É 70-30. 70-30? Isso aí. Só para esclarecer, o 70 sai do bolso do empresário, 30 que é o Sebrae. A gente bota 30. Tá vendo? De 80 veio para 30. Então eu já deixo minha solicitação aqui, Gustavo. Vamos melhorar esse produto. Hoje mesmo lá para o Godoy. Lembrar que nós estamos com 16 projetos no Sebrae Nacional, em pleno andamento, maravilhoso e tal. A notícia ruim é que o Sebrae Nacional ele cortou então essas viagens internacionais aí, pelo menos por enquanto. Mas nós estamos para receber agora o presidente da CACB agora nos próximos dias aí, que nós vamos trabalhar esses números aí para melhorar. Tudo ao seu tempo, gente, né, Pedrão? Muito obrigado a X-Play pela oportunidade também. Estamos sempre prontos lá na Microempa e nós vamos voltar a nos encontrar, levar aquele nosso grupo Mob Caxias aí para nos reunir mais uma vez lá na Microempa e depois deixa o Bressan cuidar do nosso churrasco. Isso aí. E aí, Gustavão? Finalização aqui, muito obrigado pela presença. Imagina, só tenho a agradecer a vocês, né? Como eu disse no início, nossos grandes parceiros, estamos sempre juntos, né? E o bom é que a gente sempre está junto nas horas boas, né? É verdade. Aí, né? A última vez que nos vimos foi no Sálvia, né? Maravilhoso. Mas espera viajar com a gente aí, que é na boa e na ruim, tô né? ansioso nessa. Tô ansioso por essa aí também. Sim. Mas é só agradecer e principalmente colocar o Sebrae à disposição. Nós estamos sempre de portas abertas para qualquer tipo de projeto, porque o nosso grande interesse é
alavancar a micro e pequena empresa, que a nossa sociedade, a nossa comunidade como um todo seja próspera, né? E para isso nós reconhecemos que nós temos uma grande importância, mas principalmente nós sozinhos não fazemos nada, né? Então, por isso que é importante tê-los, né, sempre como nossos parceiros, Microempa e todas as outras entidades, para que a gente possa sim olhar para Caxias e para o Rio Grande do Sul como grande potência, né? Olha, gente, fiquei muito feliz aqui de estar com o pessoal da Microempa, o pessoal do Sebrae, pois são instituições as quais eu respeito muito, eu observo muito mesmo o trabalho de vocês, né? E vocês realmente entregam, pois eu sou muito crítico a instituições que muitas vezes têm daqui, dali e não conseguem promover entregas. E o Sebrae está de parabéns, né? A você, a todo o seu time e a Microempa também. Mande um grande abraço a todos e que continuemos firmes e fortes, tá? Esse foi o nosso X-Play Business com o Pedrão, com o Gustavo, com o Portela aqui. Muito obrigado. Até a próxima.